Olá! Vamos então fazer uma sequência para alívio de dor lombar e trabalho dos posteriores da coxa, um grande problema para a maioria de nós. A gente vai precisar de uma parede e de um cinto. Você pode usar qualquer faixa, desde que não seja elástica, tá? Não use aquelas faixas elásticas, porque pelo contrário, a gente precisa de firmeza. Esses cintos de algodão são a melhor alternativa, tá bem? Então você vai se deitar no chão. Chão firme, sempre muito bom para as costas. Tenha as costas bem acomodadas, tenha espaço para você estender suas pernas, mas a gente vai começar com as pernas flexionadas, certo? Traz então um joelho para perto do peito, entrelaça os dedos da mão ali na frente. Primeiro apenas isso. Deixe essa perna que vem para você realmente ceder na sua direção, esse pé fica bem relaxado, cotovelos para fora, ombros em direção ao chão, respira. Alguns instantes aqui, o seu quadril e a parte de baixo das costas estão começando a receber esses sinais de extensão, e aí a gente troca. O joelho esquerdo vem para perto. Se você é uma pessoa que tem dor no joelho e é incômodo fazer essa flexão, traz as suas mãos aqui dentro, ó. As próprias mãos entrelaçadas vão funcionar como um espaçador ali dentro do joelho. E aí você traz a coxa, mas está mantendo um certo espaço aqui dentro do joelho. Troca lá mais uma vez. E agora, veja, você vai estender a perna de baixo. E ela se estende bem firme. Ela não vai ficar solta lá no chão. Ela vai ficar completamente longa, com a coxa contraída. A patela do joelho você está puxando para cima e o calcanhar você está arrastando para longe. Então os dedos do pé de baixo eles ficam apontando lá para o teto e você vai estar nesse momento sentindo mais essa perna de baixo, a perna que se estende. Trabalha com o teu pé como se ele quisesse tocar na parede lá da sua frente, tá? Não deixa um lado do pé virado para dentro, é toda a sola do pé voltada para a parede que está na sua frente. E aí troca o lado. Entrelaça os dedos da mão, lembra que essa perna de cima fica bem passiva, ela não resiste, relaxa esse pé. Observa se você mantém os dois lados da cintura igualmente longos. Então, traz esse joelho flexionado mais perto e estende a perna de baixo. Trabalha para levar aquele calcanhar para longe. Então, toda a pele lá do tornozelo fica bem estendida. E aí, soltou. Relaxa um pouco as duas pernas. Agora vai vir o cinto. Veja. Se você tem um cinto desse com fivela, ou se você pegou um lenço ou um outro cinto que você pode amarrar, é interessante que fique essa circunferência para que tenha duas alças. E aí, quando a gente leva o calcanhar lá no cinto, eu tenho essas alças para segurar, tá? Isso é bom. Não é fundamental, ok? Se o teu cinto for de uma outra forma, que não dê para fazer uma circunferência, você só segura nele. O que a gente quer aqui? Os ombros vão na direção do chão, os cotovelos vão para fora e você precisa estender essa perna de cima. Veja, geralmente o joelho fica um pouco dobrado. Mesmo que desse ângulo que se olha, você não percebe. Então, empurra essa coxa para longe. Pessoas mais rígidas vão precisar abaixar um pouco essa perna para conseguir estender de verdade o joelho. A gente quer que ela chegue nos 90 graus, mas se hoje isso não é possível, você deixa ela um pouquinho mais baixa e trabalha para estender o joelho. Olha que o cinto está bem no osso do calcanhar. Então, enquanto eu empurro o cinto com o calcanhar, as minhas mãos que seguram o cinto, como que trazem essa perna em direção ao chão aqui no quadril. Ó. Então, a gente cria uma estrutura estável. E aquela perna lá de baixo, veja, ó, ela está como antes, firme, estendida. Empurra o calcanhar lá contra o cinto, abre o peito, respira. Esse é a Supta Padangusthasana 1, uma postura adaptada, facilitada. E aí troca o lado.
passa o calcanhar esquerdo lá no cinto, estende a perna direita lá no chão. Então veja, pessoas muito flexíveis vão precisar resistir a essa vontade de trazer a perna para perto. Ó. A gente quer empurrar o calcanhar para cima, essa parte posterior, desde o interior da coxa, desde a parte de trás da coxa, trás do joelho e atrás da panturrilha, tudo isso se estende lá na direção do calcanhar. A coxa ela está bem contraída aqui, então não é uma simples postura de alongamento, existe força, porque a frente da coxa contrai e quando eu empurro o cinto lá com o calcanhar, a parte de trás da coxa contrai também. E assim eu vou estendendo o meu joelho pela força da coxa, sem forçar a articulação do joelho. A perna de baixo está bem firme e estendida. E aqui embaixo da coxa eu quero chegar lá perto do chão. Fica um túnel assim, ó, você precisa cada vez mais trabalhar para reduzir esse espaço aqui. Muito bem. Trocou de perna mais uma vez. Passa o cinto lá, estende a perna de baixo. E aí a gente vai segurar os dois lados do cinto só com a mão direita. E vou abrir meu braço esquerdo no chão lá no lado. Ó. Vou fazer do outro lado para ficar mais fácil de visualizar. Estou sustentando uma perna lá em cima e abro meu outro braço aqui na linha do ombro. Agora veja, a perna de baixo bem firme, esse quadril pesa no chão para eu poder levar para fora a perna de cima. Não se preocupe em descer ela até perto do chão, ó. E sim em levar ela para fora, mantendo o outro lado no chão. A perna pesada, o quadril pesado, o abdômen, o ombro e o braço. Respira, estende os dois joelhos e aí inspira e volta. A gente vai repetir essa mesma perna. Veja lá, ela está na linha do quadril, se possível. Preferência para estender o joelho, mesmo que você precise abaixar um pouco a perna. Foi lá, mais uma vez, devagar, leva essa perna para fora. O joelho está completamente estendido. Resiste com a perna de baixo, abre bem o peito. Inspira e sobe de volta. Faz uma pausa aqui em cima. Uma respiração completa. E aí, troque o lado. Perna direita, lá em cima. Abrir o braço esquerdo ao lado da linha do ombro. Mantém os dois joelhos bem firmes, estendidos. E vai levando essa perna para fora, devagar. Resiste, ela não deve desabar lá para o chão. O mais importante é manter o outro lado do corpo bem pesado, bem denso. Inspira e sobe. Faz uma pausa lá no alto. Recicla essa ação de estender a perna de cima, de estender a perna de baixo. Então, mais uma vez, devagar. Resiste com o quadril esquerdo na direção do chão. Essa perna lá do chão, de baixo, todo esse lado do corpo está bem pesado no chão. Estende uma vez mais o joelho, empurra o calcanhar contra o cinto. Inspira, retorna. Desceu a perna. Flexiona os dois joelhos e apoia os dois pés no chão e mantém aqui um pouquinho. Relaxa o abdômen. Então vira de lado e esse é o momento que a gente vai usar a parede aqui. Veja só. Eu vou levar as minhas mãos na parede, as mãos bem abertas. E os pés eu vou separar um pouco mais largo que a linha do quadril. E veja que os calcanhares eles estão bem embaixo dos quadris, não lá para trás. E eu vou empurrar a parede com as minhas mãos. Eu quero que o meu tronco e os meus braços fiquem em uma só linha. A maioria de nós, por conta dos encurtamentos, acontece isso, ó, de a axila não abrir completamente. Nesse caso, ou se as costas ficam muito curvadas assim, a gente precisa subir mais as mãos para ter a coluna longa e conquistar essa extensão de toda a cintura. O tempo inteiro as pernas estão firmes, as coxas estão puxando as patelas dos joelhos para cima e empurrando para trás. Enquanto eu empurro com as mãos a parede, eu empurro meu quadril para trás pela ação das coxas.
Se você pode ter as mãos mais baixas para o tronco ficar paralelo ao chão, faça dessa forma. A cabeça se mantém no prolongamento da coluna, ela não fica caída lá embaixo, nem resistindo para cima, ela entra aqui entre os braços e aí você caminha para frente para retornar. A última, o pé direito vai ficar na frente e o esquerdo atrás. Veja que os pés estão em uma mesma linha, os calcanhares estão em uma mesma linha. E aqui no quadril, eles estão paralelos também. Os dois lados do meu glúteo estão lado a lado, não tem um indo lá para trás e outro para frente. Existe um equilíbrio aqui. E da mesma forma, eu levo as mãos lá na parede, subo as mãos pela parede e procuro manter as costas longas. Não tem uma vala aqui na minha lombar para baixo. Ó. Essa frente das costelas eu absorvo. Então as costas ficam longas. E esse ísquio, esse osso de sentar aqui da perna da frente, ele está indo lá para trás. Toda essa lateral do meu quadril, da perna da frente, está indo para trás, com a coxa bem firme, exatamente igual à coxa de trás, bem firme. Então, trocamos a perna da frente. O calcanhar de trás, pressionando o chão, ajuda esse quadril a girar para frente, porque a tendência é ele ir lá para trás junto com a perna. Eu quero que ele gire para frente. Então, os dois lados do meu quadril estão paralelos e os dois lados olham para a parede aqui, enquanto as minhas mãos empurram a parede. Essa perna da frente ela tem que se estender para que você atue sobre essa coxa posterior. Se fica um pouquinho dobrado aqui, significa que você precisa de mais altura para os braços para poder realmente estender essa perna da frente e ter uma abertura maior aqui entre abdômen e coxa. Esses espaços precisam ser conquistados. Aí depois você retorna lá para o primeiro, que chama Ardha Uttanasana, é um meio Uttanasana. Aqui. E então caminha para frente. Deita um instante lá no chão. Solta os braços e as pernas. Solta o peso da cabeça. Respira. Esse final você pode ter uma almofada, um cobertor embaixo dos joelhos, que é sempre bom para essa questão da lombar. Bem, hoje foi uma prática bem breve, bem simples, para que você possa praticar no seu dia a dia.